A indústria automobilística global está passando pela sua maior ruptura, desde que o Henry Ford inventou a linha de montagem lá atrás. Mas o que está puxando essa mudança toda não é só motor elétrico em si, sabe? É a base material secreta que sustenta tudo isso: as baterias de nova geração. E olha, com a chegada de 2026, uma transformação gigantesca está batendo na porta. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai investigar essa transição energética não só como uma evolução verde, mas colocando uma lupa na disputa por poder, no controle de recursos e nessa reconfiguração espacial global que já está rolando. Bom, vamos direto ao ponto. O número 1.200 representa os absurdos 1.200 quilômetros de autonomia projetados para as novas baterias de estado sólido da Toyota, que estão previstas para 2026. É muita coisa. Mas não é só a distância que impressiona. Imagina só, carregar a bateria de 10 a 80% em 10 minutos. É quase o tempo de passar num posto para abastecer um carro a combustão hoje em dia. Sem contar que, trocando aquele eletrólito líquido inflamável por um componente sólido de cerâmica ou polímero, o risco de incêndios ou explosões cai drasticamente. É sem dúvida um salto tecnológico monumental. E isso nos leva à parte 1, a mudança geopolítica. Porque toda essa inovação esconde, na verdade, uma narrativa bem maior. Esse salto nas baterias funciona quase como um cavalo de Troia para uma disputa feroz entre as grandes potências globais por recursos estratégicos. Pensa bem, no século XX, as potências mundiais focavam as disputas territoriais naqueles gargalos de petróleo, tipo o Estreito de Hormuz. Hoje, a batalha é bem mais invisível, mas igualmente intensa, e mudou de endereço. O xadrez do século XXI é a geopolítica dos minerais críticos. A gente está falando de epicentros como o chamado Triângulo do Lítio, ali pegando o Chile, a Argentina e a Bolívia. É uma reconfiguração completa do mapa de poder global. A divisão internacional do trabalho está sendo reescrita na nossa frente. Hoje, a China tem basicamente um monopólio global do refino e domina as tecnologias atuais de eletrólitos líquidos. Então, essa corrida para desenvolver baterias de estado sólido não é só inovação pela inovação, não. É a grande estratégia do Japão e do Ocidente para tentar contornar de vez essas cadeias de suprimentos chinesas. E no meio disso tudo, onde entra o Sul Global? Ele surge como a gigantesca fonte de extração dessas matérias-primas e, quem sabe, como novos polos estratégicos de refino no futuro. O que nos traz à parte 2, o paradoxo do Sul Global. Acontece que essa nova corrida do ouro verde traz custos ocultos muito pesados para as regiões que fornecem esses minerais. A tal da transição limpa tem um lado bem sombrio, que os pesquisadores chamam de neoextrativismo. Funciona assim: para que metrópoles lá na Europa, nos Estados Unidos ou no Japão possam ostentar ruas silenciosas e frotas limpinhas movidas a baterias de lítio, cobalto e níquel, o sul global sofre um aumento brutal na exploração dos seus recursos naturais. É um paradoxo ético e geográfico gigante, né? A descarbonização do norte exige basicamente o sacrifício e a exaustão ambiental do sul. Isso ilustra perfeitamente o tamanho do problema. Lá no Triângulo do Lítio, a magnitude do impacto é visível a olho nu. Essa extração consome simplesmente milhões de litros de água em áreas onde a água já é um recurso super escasso, colocando em risco ecossistemas inteiros e as comunidades locais. E não para na água, viu? A mineração nessa escala altera a própria geomorfologia, quer dizer, a forma do relevo em si, criando áreas de risco ambiental que nem existiam antes. A natureza está sendo literalmente rasgada e redesenhada por essa força bruta da mineração. Parte 3. Reconfigurando o espaço e o trabalho. Bom, ao mesmo tempo que a geografia natural está sofrendo, essa transição energética também bate de frente com as nossas fábricas e cidades. A diferença na mecânica dos motores é brutal. O motor a combustão tradicional tem lá suas milhares de peças móveis. Já o motor elétrico tem cerca de 20 vezes menos peças. O que isso quer dizer na prática? Uma desindustrialização muito acelerada em toda aquela cadeia tradicional de autopeças e manutenção. Vai ser urgente e totalmente imperativo requalificar os trabalhadores para setores de eletrônica e software. Senão, a gente corre o risco de ver milhares de empregos simplesmente evaporarem. O impacto urbano também é enorme. Aqueles 10 minutos de carregamento rápido que a gente comentou lá no começo, eles mudam totalmente a dinâmica da cidade. Os antigos postos de combustível, que antes eram só uma parada de 3 minutinhos para encher o tanque e ir embora, vão precisar se transformar em hubs de convivência, de serviços, de conectividade, porque as pessoas vão passar mais tempo neles. Isso mexe nos fluxos de trânsito e até no valor comercial da terra urbana.
O que nos leva à nossa quarta e última parte: sustentabilidade ou ilusão? Tudo isso que a gente discutiu levanta uma questão essencial. Será que essa transição para os veículos elétricos significa automaticamente justiça climática? A gente precisa entender os limites reais disso. O espaço já é desigual e construído socialmente. Se a eletricidade que vai carregar essas baterias vier de termoelétricas queimando carvão ou diesel, o ganho ambiental é zero, nulo. Uma mudança real exige matrizes verdadeiramente limpas, tipo solar, eólica ou a biomassa, como o nosso etanol. E tem mais, trocar milhões de carros a combustão por milhões de carros elétricos pode até resolver a emissão de fumaça na rua, mas mantém intacto o caos do congestionamento urbano e aquela grave segregação socioespacial das metrópoles. O próprio modelo de mobilidade em si é que precisa ser revisto. Para que toda essa inovação de 2026 seja uma vitória de verdade, a gente precisa de um plano estruturado e sistêmico focado na economia circular. O ciclo começa lá na fabricação dessas baterias de estado sólido, que são bem mais duráveis, claro, mas exige uma rastreabilidade muito rigorosa de onde vêm os materiais. O grande desafio político e econômico agora é garantir que as baterias velhas nunca, em hipótese alguma, acabem aterros sanitários. Elas têm que virar verdadeiras minas urbanas, fornecendo os minerais necessários para novos ciclos e, com isso, aliviando aquela pressão devastadora sobre a mineração na natureza, que a gente falou agora há pouco. E assim, a gente chega ao cerne de toda essa explicação de hoje. A tecnologia, pessoal, não opera num vácuo. Ela é sempre um reflexo direto das relações de poder globais. As inovações de 2026 com certeza vão marcar uma nova era. Mas como os estados vão organizar os seus territórios para receber tudo isso é o que realmente importa no fim das contas. Fica aí a grande reflexão. Será que essa ruptura gigante vai ser usada para democratizar verdadeiramente a nossa mobilidade? Ou esse avanço todo vai servir só para aprofundar as desigualdades globais e continuar com a velha exploração, mas agora usando um disfarce verde? O nosso futuro, com certeza, vai ser definido pela resposta a essa pergunta.